Pessoal, vamos lá então começar nossa outra próxima aula, segunda aula sobre recursos energéticos, tá? E nós vamos continuar assim como na primeira, fazendo uma análise, tendo como base aí, né? Em vez de a gente usar um slide, alguma coisa assim, eu costumo usar essa entrevista do Maurício, já que o nosso livro base da matéria é um livro novo, Modelo Setor Elétrico Brasileiro, escrito pelo professor Maurício, e nessa entrevista o professor Maurício faz uma síntese do livro, né? Então eu acho uma oportunidade bem razoável da gente acompanhando a fala dele, inclusive porque a fala dele é bem rica e é bem legal, ok? Vou colocar aqui então, continuar um pouquinho antes da onde a gente parou, tá? Só para contextualizar de novo, que ele vai começar a falar agora sobre a década de 80, certo? Então vamos lá. É um momento complicado, porque todos, governo, população, são pegos de surpresa. É um racionamento forte, né? Se reduz de 20% a 25% da energia. E o mais dramático é que o Brasil estava iniciando uma recuperação. A década de 80 foi uma década perdida, né? Nós estávamos estagnados e tudo indicava que o Brasil ia voltar a crescer. E aí essa falta de energia pega o país de surpresa. E em 2001 o crescimento do PIB foi de 1,31%, quando em 2000, o ano anterior, tinha sido 4,36%. Quer dizer, o ano anterior o país está crescendo a mais de 4%, todo mundo achando que ia seguir, e aí leva o tombo. O PIB industrial chegou a ser negativo. Bom, então vamos lá. O Maurício está falando aí sobre o racionamento em 2001, aquela falta de energia que a gente discutiu na aula anterior, né, que ela é o fim, né, onde culmina um monte de troca, um monte de tipos de políticas diferentes no país. Não estamos nem falando só de política energética, não. A gente está falando de tipos de filosofia política mesmo que o país viveu, e até mesmo de a filosofia política que no fim, econômica, né, que impactou, claro, todos os setores, inclusive o setor de energia, tá? E o Maurício fala que o racionamento foi uma situação desastrosa para o país. E como a gente já havia falado, né, que a relação do PIB com o consumo de energia está muito atrelada. Em 2001, como a gente teve racionamento de energia, claro que a gente teve uma queda de PIB, porque a gente tinha menos energia. Eu me lembro, né, eu já estava na faculdade nessa época do racionamento, mas me lembro muitas indústrias buscando mecanismos de geração de energia alternativos, né? Então, muita gente comprando geradores a diesel, alugando geradores a diesel. Por quê? Porque a gente tinha problema de geração de energia elétrica. E o que acontecia, basicamente, né? O que aconteceu, né, nessa época? A gente tinha uma conta de energia, né? O governo fazia o cálculo de quanto o governo não, né? A empresa que abastecia a sua casa, de quanto você consumia de energia média. Se eu não me engano, eles tiravam um pedaço, uma quantidade de energia, 20%, se eu não me engano, e era a quantidade de energia que você tinha para consumir naquele mês no valor do quilowatt-hora normal. Cada quilowatt-hora que você excedesse esse valor, o valor do quilowatt-hora ele aumentava assim dezenas de vezes. Eu não vou saber quanto, até porque isso variou, mas sei lá, 20, 30 vezes. Então, se você pagava R$ 1 no quilowatt-hora, os primeiros quilowatts-hora que você consumia, que era aquele valor que as famílias tinham ali, que variava com a média de consumo, etc. Então você pagava, por exemplo, R$ 1. O quilowatt excedente, por exemplo, você podia consumir 200 kWh por mês.
no 200, ok, a hora que você consumiu 201, esse 1 custava 30 vezes mais caro, 20 vezes mais caro do que os outros 200. Então vamos dizer que cada um custava R$ 1, sua conta estava 200. Quando você consumiu 2, em vez de você consumir 200, você consumiu 202, esses dois iam custar 30 cada um. Então sua conta ia de 200 para 260 por causa de um consumo mínimo a mais. Então o que aconteceu? Todo mundo começou a racionar energia. Por quê? Porque você não podia passar daquele valor, porque senão sua conta de energia ia estourar, né? Me lembro na minha casa da minha mãe desligando o que é uma coisa que hoje a gente tem pouco, né? Mas na época não, onde as pessoas tinham... É claro que isso vem, né? Uma herança que as pessoas hoje não pegaram, né? Que era uma herança de períodos de inflação no país, onde se acumulava bastante coisa em casa, né? Você, até o final da década de 90, você tinha inflações altíssimas, né? Então, o que aconteceu? As pessoas tinham geladeira, tinham freezer em casa. Por quê? Porque era um freezer só para pôr carne e tal, porque como ela ia ficando muito mais cara, as pessoas pegavam e compravam bastante para estocar, né? Então, naquela época ainda, a gente está falando aí de 10 anos depois disso, as pessoas ainda mantinham aquela tradição antiga de ter freezer, de ter geladeira e tal, porque o problema delas não era energia elétrica, o problema até então era um problema de inflação, né? Mas é interessante a gente analisar como todas essas coisas se interligam, tá? O tipo de vida das pessoas com a situação do país naquele momento, né? E aí o que aconteceu? Eu lembro minha mãe falar assim, ó, pessoal, desliguei o freezer, as geladeiras até elas tinham aqueles congeladores pequenininhos, porque a maioria das pessoas tinham freezer, né? Tinha as geladeiras duplex e tal. E aí, desde então, hoje a gente tem poucas casas que tem freezer, né? Aposto que possivelmente na casa da avó de vocês talvez tenha freezer. Por quê? Porque são pessoas que ainda... A minha mãe ainda tem freezer lá na casa dela, por exemplo. Mas muita gente daquela época se acostumou o quê? Bom, é melhor então... Mudou o sistema até de fabricação, as geladeiras passaram a ser maiores, com freezer grande, com o freezer da geladeira grande embutido, para você não ter que ter um outro equipamento. Passou-se a trabalhar bastante, que é uma coisa que se trabalhou muito aí, né, nessa época, depois de 2002, 2003, aí, daí para adiante, com os selos de consumo de energia, né, de eficiência energética. Por quê? Porque aquilo lá impactou muito a sociedade de uma forma geral, né, o racionamento de energia. E aí a gente está falando de consumidores normais. Agora você imagina de empresas que são eletrointensivas, empresas que consomem muito, né? E a gente tem uma variação de preço bastante interessante quando a gente fala sobre isso, entre o horário de pico, né? Que é aquele horário de consumo a partir das 5 horas da tarde até 8 horas da noite, que é o horário de pico. Então, o consumo no horário de pico, para quem é consumidor livre, etc., é muito mais caro. Então, o que era normal você ver? As empresas que funcionam 24 horas por dia, elas desligavam a empresa 5 horas da tarde, ligavam as máquinas, 8 horas da noite elas religavam para continuar, porque o preço da energia ali naquele horário das 5 às 8 era impossível, era impagável, né? Então, muita empresa funcionava 24 horas, mas não era mais 24 horas, era 20 horas, porque esse horário aí do horário de pico de consumo de energia, elas suspendiam a produção, né? E muita empresa indo atrás de mecanismo de geração. A gente não tinha, como tem hoje, a possibilidade, por exemplo, de painéis fotovoltaicos. Isso era uma coisa totalmente incipiente, caríssimo, né? Então as pessoas iam atrás do quê? Para se ter uma ideia, estava muitas vezes mais barato você comprar um gerador e gerar energia a diesel. Muita empresa fazia isso também quando não tinha uma produção muito excessiva, cortava a energia de fora da fábrica, que era a energia da rede, no horário de pico e ligava o gerador. Então você gerava com o gerador no horário de pico, para você não parar a produção, mas para você também não gastar aquela energia absurda, tá? Então o racionamento de energia foi uma maluquice, assim. Teve um impacto econômico gigantesco na vida das pessoas. E como a gente falou, existiu uma crise hídrica, aí eu, como uma pessoa que estuda a hidrologia do setor elétrico, tá?
a minha especialidade na regulação do setor elétrico, mas apesar dessa disciplina a gente falar um pouco sobre regulação de energia, tá? A minha especialidade é estudar a hidrologia do setor elétrico, né? Então, pensando eu como hidrólogo do setor elétrico, eu vou dizer que aquele ano não foi um ano extremamente ruim, assim, que a gente pode, se a gente pegar o histórico que a gente tem desde 1930 até hoje, a gente não vai classificar o 2001 como um dos piores anos, não. 2014 foi, assim, infinitamente pior do que 2001, tá? Então, o problema de 2001 é falta de planejamento energético. Não se caracteriza a crise pela falta de chuva. Tá? Não dá para dizer que não existiu um problema. Ali, na verdade, teve um deslocamento do período de chuvoso que ele demorou um pouco para entrar. Ok? Então, mas não é justificável, não é justificativo. Tá? A justificativa é que a gente não tinha investimento, a gente não tinha planejamento. Chegou uma hora que o Brasil estava em crescimento, que é o que o Maurício acabou de falar, tinha tido crescimento de PIB no ano anterior e tal. Chegou uma hora que não tinha, faltou um pouquinho de água, não tinha energia para gerar. Tá? Se a falta de água de 2014 acontecesse em 2001, provavelmente o Brasil tinha parado, quebrado. Isso é muito pior do que a pandemia de coronavírus que a gente está vivendo hoje. Isso é infinitamente pior para a indústria, tá? Muito pior porque a gente não teria energia mesmo, não é nem essa questão de você pagar caro na energia. Como foi em 2014. Em 2014 a energia ficou cara, mas você podia comprar. Em 2001, se tivesse acontecido a crise hídrica de 2014, não é que a energia ia ser cara, não ia ter energia mesmo, assim, não ia ter o que fazer, né? E o que é o comum da gente fazer num sistema hidrotérmico, que é o sistema brasileiro? Né? A gente falou que lá na Inglaterra é um sistema térmico, aqui no Brasil a gente classifica hoje como um sistema hidrotérmico, porque a gente tem a base hidráulica, só que a gente tem um negócio que chama complementaridade, né? Então, você tem o custo da complementação com geração térmica. Que quer dizer o quê? Quando eu não consigo gerar energia suficiente com as minhas fontes renováveis, eu vou e ligo as minhas usinas térmicas, tá? As usinas térmicas só são ligadas nesses casos? Não, na verdade a gente liga a usina térmica todo dia. E o porquê que faz isso, né? A gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas é uma questão de despacho mínimo. Despacho, a gente tem um órgão no Brasil chamado ONS, que é quem regula, o ONS é o Operador Nacional do Sistema. O ONS é quem, vamos dizer assim, ele é explicando de maneira simplificada, tá? Ele é como se fosse uma central de controles que ele vai despachando, ele vai liberando as empresas e as usinas para gerarem energia. Porque não é um sistema assim, todo mundo sai gerando o que quer. Não, senão a gente vai ter muita energia para pouco, muita oferta para pouco demanda, né? Então, a ONS vai olhando a demanda e vai despachando. Pode gerar energia você, pode gerar energia você. Claro, ele tem uma ordem de despacho ali que ele deve seguir, né? De liberando as empresas para gerar energia, porque é um sistema que todas as usinas são privadas praticamente, então elas buscam o lucro, né? E como elas buscam o lucro, todas elas precisam gerar energia. Só que a gente não tem demanda para todas gerarem energia ao mesmo tempo. Então o que acontece? O ONS tem que falar, você gera agora, né? Fazer um sistema mais ou menos de isso. E essa ordem de gerar energia chama-se despacho. Tá? E o despacho, existe um despacho mínimo das usinas termoelétricas, porque assim como esse pessoal do setor hidroelétrico, essas empresas que construíram as usinas termoelétricas com leilão do governo, claro, mas construíram, elas também construíram para ganhar dinheiro. Então como é que o governo garante que essa empresa vai ganhar o dinheiro dela? Então ela tem um despacho mínimo térmico, que é aquele valor que ela tem que gerar todo mês, obrigatoriamente. Ela é despachada, ela pode gerar aquele valor todo mês, todo dia, e é o valor mínimo para ela manter uma empresa, se manter e tal. E essa empresa ela vai ter um lucro muito exorbitante, muito maior, quando acontece o quê? Quando acontece o que aconteceu em 2014, né? Que a gente chegou com o megawatt no pico, a 870 e poucos reais, 79, 78, que foi o pico, que era o máximo que poderia chegar o preço do megawatt-hora. Então, e o que acontecia naquela época? As usinas hidrelétricas, elas estavam gerando pouca energia
porque a gente realmente tinha uma falta de água em 2014, e aí as usinas térmicas estavam gerando tudo possível. Para a gente ter ideia, até algumas usinas que estavam desativadas, porque foram construídas usinas térmicas que elas acabaram tendo problema de leilão e tal, e foram construídas, como uma usina lá no Rio Grande do Sul. O pessoal foi lá e reativou uma usina, passou a operação para alguém, porque precisava ligar as usinas térmicas naquele período. Por isso que estourou o preço. Por quê? Porque a gente tinha que comprar combustível, né? Tinha que comprar gás natural. A maioria das usinas construídas foram a gás, tem bastante a carvão, mas grande parte foram construídas a gás, porque gás é mais eficiente, gera menos poluição e tal. E o que acontece? Tiveram que ligar todas essas usinas. E aí, nessa hora, o dono da usina térmica, para ele isso é muito bom, porque ele ganha bastante dinheiro. Mas todo mês ele consegue ganhar o dinheirinho dele ali, que é o despacho mínimo das térmicas. E foi isso, na verdade, que aconteceu no sistema hidrotérmico brasileiro após a crise de 2001. O Brasil, ele mantém mais ou menos 10% da sua capacidade de geração de usina térmica. Porque quando falta elétrica, quando falta energia hidráulica, você tem esses 10%. Então o que acontece? A gente vai aumentando o volume. Só que esse 10% nunca diminui. Ele é sempre 10%. O problema não. O lance é que ele é 10% de 100. Ele é 10, certo? Aí a gente aumenta a nossa energia, nossa capacidade de geração para 150. Eu mantenho 10%. 10% agora passa a ser 15. Aí eu aumento para 200. 10% passa a ser 20. Então, assim, a diferença que eu tinha hoje de 10% da geração de energia, eu vou ter os 10% lá, só que se a minha capacidade era 100 terawatt, eu tinha 90 de energias renováveis e 10 de energia térmica. Quando minha capacidade chegar a 200 terawatt lá, eu vou ter 20 de usina térmica. Continuo com 10%. Então, o que acontece? Vai aumentando a oferta de energia, mas esse 10% ele vai sempre engordando, mas continuando a ser 10%. Ok? Isso é basicamente mais ou menos o que o Brasil segue aí no seu planejamento atual, que é o que a gente vai começar a ver aqui sobre o que é como foi e como funciona o planejamento energético no Brasil atualmente. Vamos lá. Foi um momento duro para o país. E nesse momento, foi um momento também, do fim da década de 90, que há uma transição também de governos e há uma proposta de, então, reformular o modelo e tentar um novo modelo, primeiro, atrair a confiança dos investidores privados para realmente investir no setor, liberar as estatais para continuar investindo e trazer o planejamento de volta que se considerava necessário. Eu tive a oportunidade de participar desse momento. Na época, eu fui convidado para ser o secretário executivo da então ministra de Minas e Energia, que era a ministra Dilma, e ela me incumbiu para coordenar um grupo técnico e tinha esse desafio de pensar esse novo modelo, o que seria e como seria. E para mim sempre teve claro que esse novo modelo não poderia ser uma volta ao passado do planejamento centralizado na Eletrobras, das empresas estatais apenas. Aquele momento tinha passado. Que nós nem podíamos estar tudo estatal, nem podíamos deixar o mercado apenas sem algumas regras do jogo claras. Tínhamos que achar o caminho do meio,
E daí que construímos um modelo que depois uma consultora internacional, quando eu estava explicando as ideias, ela falou, this is a hybrid model, é um modelo híbrido. Eu falei, é um modelo híbrido, é um modelo que tenta conciliar planejamento com o mercado. E é isso mesmo. Qual é a ideia básica? A ideia básica é, vamos primeiro tentar resolver os problemas que estavam tendo antes. Então, ele fala que é um sistema híbrido, né? Até então não existia, que é exatamente o que, né? Exatamente o que ele falou aí, a proposta dele, né? Foi ele que criou o modelo. A gente não pode ser tão estatal como já foi, mas a gente também não pode ser tão liberal quanto o mercado quer. Por quê? Quanto o mercado quer, não. Quanto algumas ideologias são, porque na verdade é um setor estratégico, né? O setor de energia é infraestrutura. Então você não pode deixar a infraestrutura assim na mão do mercado sem você ter um mínimo de regras, um mínimo de regulagem desse sistema. Você tem que ter um órgão forte para regular esse sistema e para manter o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá. Né? Não dá para ser um negócio solto, né? Onde cada um faz o que quer, do jeito que quer, não dá para ser assim. Então, na verdade, eles tentam criar esse sistema que essa consultora chamou de hybrid model, que é um sistema híbrido. Ele não é nem estatal e nem privado. Ele é um sistema que está na mão da iniciativa privada, porém é totalmente regulado pelo Estado. Então, inclusive, quem pode construir, que horas, quando, tudo isso é o Estado que define. Mas depois que ele definiu, nós vamos construir tantas usinas de tais tipos, etc., o que ele faz? Passa isso para a iniciativa privada através de leilão. Vocês vão fazer o seguinte, agora vocês vão concorrer a poder construir essas usinas que a gente planejou, porque são as usinas necessárias para o funcionamento da economia e servir a sociedade brasileira nos próximos anos. Aí ele pega tudo isso e pronto, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma concorrência. Vamos concorrer a quem vai entrar nessas usinas. E aí existe o sistema de leilões aí, de concorrência que são feitos. Ok? Vamos continuar o vídeo aqui. Primeiro problema. Existia um problema de autocontratação. As distribuidoras, algumas distribuidoras contratavam energia de uma geradora do mesmo grupo empresarial. Essa autocontratação às vezes era feita com tarifas elevadas e às vezes elas podiam encontrar até uma outra geradora mais barata, mas como era do mesmo grupo, acabavam comprando e passavam esse sobrepreço para a tarifa. Isso ficou no jargão conhecido como self-dealing. O self-dealing é bastante interessante, né? O que ele disse aí? Por exemplo, tinha uma empresa de distribuição de energia, né? Vamos pegar aqui o nosso exemplo em Poços de Caldas. A gente tem o DME, que o DME é geração, ele gera energia, certo? E a gente tem o DME distribuição, que é quem distribui energia para a gente. O que acontece? O preço de geração de energia do DME é né? Ele tem um preço lá dele. O que acontecia? Vamos supor que o preço da geração do DME estava alto. Aí o DME fazia o quê? Cara, eu preciso comprar energia porque eu tenho pouca energia gerada na minha cidade. O que eu tenho de excesso, tá? Eu estou usando o exemplo de Poços, que é uma empresa municipal, mas isso servia para qualquer empresa, tá? Então, uma empresa privada também podia ter sua geração e sua distribuição. O cara fala, cara, meu preço de geração tá caro. Só que é o seguinte, em vez de eu comprar do meu concorrente, que é mais barato, eu vou comprar a minha mesmo, que está mais caro, e eu repasso essa diferença da tarifa para o consumidor. Ele paga o preço mais alto. Né? Então isso chamava self-dealing, que é você comprar energia do seu próprio grupo a um preço mais alto do que o mercado está vendendo e repassar esse custo maior para o consumidor. Ou seja, a empresa continuava ganhando mais porque ela gerou energia, ela cobrou mais caro pelaquela energia. E aí o que acontecia? Ela vendia para o consumidor e repassava o preço da tarifa cara para o consumidor. Essa foi uma das primeiras coisas que o sistema falou, não,
Não pode ser assim, né? Primeiro, ninguém pode comprar energia dele mesmo, comprar energia mais cara, só porque é dele. E aí foi a proposta inicial do governo de fazer o leilão de venda de energia, onde acontece o quê? Tá? A gente vai ter dois tipos de leilões bem separados que é importante a gente entender. Um é a compra de energia pelas empresas de distribuição, que são aquelas empresas que vendem energia para a gente. Eles têm um leilão para comprar energia. Tá? E outro leilão que a gente vai falar são os leilões das empresas que querem concorrer a construir novas usinas hidrelétricas, a operar um sistema de distribuição de energia. Por exemplo, pegar uma cidade que que está acabando o contrato de distribuição e falar, não, eu quero concorrer para mim ser a empresa que vai fazer a distribuição de energia nessa cidade, para, por exemplo, ganhar a chance de operar e construir uma linha de transmissão. Isso é um tipo de leilão. Outro tipo de leilão é a empresa distribuidora, que já ganhou esse leilão anterior. Ela está lá ela vai estar vendendo energia para a gente, para as indústrias. Ela tem que comprar essa energia de alguém que gera. Porque o que aconteceu? O governo separou. Empresa de geração é uma empresa de distribuição é outra empresa de distribuição é outra empresa. Não pode ser a mesma. Pode ser até do mesmo grupo. O mesmo grupo pode ter várias empresas. Só que o que vai acontecer? A regra do jogo você não pode comprar energia de você mesmo. Você pode comprar energia de você mesmo, né? Quer dizer, mas você só pode comprar energia sua quando a sua for a mais barata da lista. Então, o que acontece hoje no setor? O cara vai comprar energia, ele tem que comprar a energia que está mais barata. Se a dele, do mesmo grupo dele, tiver mais caro, ele vai comprar do concorrente. Por quê? Porque é o concorrente que está oferecendo o menor preço para o consumidor, para mim que consumo energia. Então, eu vou comprar, as primeiras compras que eu forem fazendo, elas vão seguir numa ordem de preço, e eu sou obrigado, como distribuidor, sempre comprar do mais barato. Por quê eu sou obrigado a comprar do mais barato? Porque a proposta do novo modelo do setor elétrico era o quê? Diminuir o preço da energia para o consumidor. Como que eu garanto que eu vou diminuir o preço da tarifa para o consumidor? Fazendo com que as empresas comprem sempre daquelas que oferecem o preço mais barato, né? Então, a gente vai ver que, na verdade, ele foi um sistema... o novo modelo do setor elétrico ele é um sistema interessante, porque o que ele quer fazer? Né? Se a gente for pensar dessa ideia liberal que houve no passado, de você vender todas as usinas e tal, o que acontece no Brasil, a gente teve um problema que a gente inibiu a concorrência. A inibição da concorrência foi exatamente o que gerou o racionamento de 2001, porque as empresas não se sentiam confortáveis de investir dinheiro, etc. E você não tinha mais concorrência, o que tinha de energia ali estava bom, o pessoal começou a crescer o país, não crescia a quantidade de energia ofertada, chegou uma hora que não tinha energia. Então o que o governo começa a fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar um sistema que seja justo ao ponto de o novo integrante do processo, porque o cara vai construir uma usina hidrelétrica nova. Ele vai gastar bilhões de reais para construir uma usina hidrelétrica grande. Não dá para ele concorrer em preço, a energia dele, com um cara que ganhou o leilão e opera uma usina enorme que já foi construída na década de 60. Porque essa usina está paga. Já pagou, o custo de geração é muito pequeno. Agora eu tenho que pegar e fazer esse cara que gastou bilhões para construir uma usina nova a concorrer com esse aqui. Isso não concorre, né? E pensando que a proposta do liberalismo é um sistema onde a gente tem a concorrência, eu não tenho concorrência. Porque é claro que energia é tudo igual. Eu vou pagar R$100 no megawatt-hora de uma energia, sendo que R$150 no megawatt-hora de energia, sendo que o outro me oferece por 70. Por que eu vou pagar isso? Eu vou comprar do de 70, muito mais barato. Só que então como é que você motiva um cara a entrar no setor, construir uma nova grande usina, se ele não vai conseguir vender para ninguém? Ah não, mas ele vai conseguir vender na crise. Então ele vai ficar esperando ter uma crise para ele conseguir vender a energia dele. Aí o governo começou a criar coisas diferentes. É a mesma coisa hoje.
A nossa usina, a nossa geração eólica, no meio do 2007, mais ou menos, ela custava caríssima, ela entrou a quase R$ 400 o megawatt, hora de preço, contra 90, 80 da usina da geração hidráulica. Como é que ela concorre? 80 contra 400? Não concorre. Então o que o governo fez? Opa, vamos fazer o seguinte, você que tem preço de 80, que é geração de energia hidráulica de empresa de usinas antigas, você vai concorrer na hora de vender para o distribuidor com pessoas iguais a você. Você vai concorrer com usinas iguais à sua. Quem tiver o menor preço vai vender primeiro. E você que construiu sua usina eólica, que é caro, você vai concorrer com quem tem eólica. E o governo faz o quê? Não, e vão fazer o seguinte, todo distribuidor é obrigado a comprar 10, 15, 20% de energia renovável, lá das energias eólicas, etc e tal, que são energias mais caras. Por quê? Porque senão a gente nunca vai desenvolver esse mercado ao ponto dele concorrer. Para a gente ter ideia, a energia eólica entrou a R$ 400, hoje ela está 170, 160, ela está 40% do preço original. Por quê? Porque gerou um mercado de construção de turbinas no Brasil. Hoje você tem, o governo obriga nacionalização, então uma maior parte de todo o material que constrói a turbina tem que vir do Brasil. Então você gera uma série de indústrias ali que alimentam aquela indústria que não existia no país, que era construir aerogeradores. Então, a obrigação de nacionalizar, o cara tem que construir uma usina no Brasil, uma empresa no Brasil. Ele não pode mais ficar trazendo todo o material de fora do país. Então, você gera uma cadeia de indústrias que prestam serviço, que vendem produtos para essa empresa que vai gerar energia eólica, e você começa a fazer o quê? Concorrência. Né? O cara tem ali, um cara que fabrica um pedaço do motor. Aí, no Brasil, ninguém fabricava pedaço de motor de usina, de turbina eólica. Aí o cara começou a fabricar, uma empresa, sei lá, francesa, alemã, que são os grandes geradores de energia eólica, aí vieram para o Brasil, montaram uma fábrica. Aí chegou um brasileiro e falou, pô, o cara tem uma fábrica ali, ele é o único cara que vende esse negócio, vou fazer uma aqui também. Aí o outro abriu. Hoje, quando o cara vai comprar a peça da turbina dele, ele tem algumas empresas vendendo. Isso fez o quê? Baixou o custo da geração. Você deu possibilidade de energia eólica, hoje no Brasil, estar concorrendo. Por quê? Porque se a gente fosse partir pelo princípio do você tem que entrar no mercado aí e dar seus pulos, ele nunca ia conseguir entrar. Nunca ia conseguir entrar. Então o governo fez o quê? Não. Eólica vai competir com eólica. E eu vou obrigar todo mundo a comprar um pedaço da energia deles eólica. Por quê? Porque daí o cara vem e fala, não, o governo está garantindo que um pedaço da energia vai ser comprada de mim. Então eu vou construir. E aí isso foi dando o quê? Foi trazendo tamanho para a indústria eólica brasileira ao ponto de chegar hoje e a gente ter ela quase que concorrendo com o preço da hidráulica. Não concorre com o preço da hidráulica porque a hidráulica é muito baixa, mas a eólica está num patamar muito bom. E qual é que é a diferença? Bom, a eólica, se eu estiver tendo vento, ela é muito mais barata do que, por exemplo, as usinas a gás. Eu não preciso ligar uma usina a gás, porque a minha eólica está suprindo. Mesmo que a hidráulica seja mais barata, a eólica está ali para fazer o quê? Hoje, a eólica no Brasil é 9% da geração de energia brasileira. 9%, ela é quase do tamanho, em termos de energia comprada, né? Do que a capacidade de geração térmica. Então, a usina é entre 8% e 9%. Então, você consegue hoje ter bastante geração eólica. Por quê? Porque se desenvolveu um mercado de geração de produção de energia eólica no Brasil. E esse mercado só foi possível ser desenvolvido porque o planejador do sistema, que é o novo modelo do setor elétrico, falou assim, as concorrências vão ser separadas. Você vai concorrer, quem está construindo uma usina hidrelétrica nova, só vai concorrer no leilão com usinas hidrelétricas novas. Porque esse cara acabou de investir 10 bilhões de reais. Ele precisa pagar a construção da usina e ter lucro.
Não dá para ele concorrer com o Itaipu, que é uma usina construída há muito tempo, que já pagou a sua construção há muito tempo atrás. Não dá para ele concorrer. Então o que eu vou fazer? Eu não vou construir novas usinas no Brasil? Se eu não construir novas usinas, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu em 2001. Eu não vou ter capacidade de geração no país. E eu vou cair de novo num erro crasso, que é o erro de falta de planejamento. Essa foi a proposta do novo modelo do setor elétrico? Não, nós vamos fazer leilão e nós vamos fazer leilões separados. Energia nova, energia, por exemplo, leilão de eólica, que é separado. Hoje no Brasil nós estamos na fase de incentivar, né? Até então eu não sei dizer exatamente como é que vai ser, porque a gente não conseguiu ainda ver exatamente qual que é a proposta do novo governo brasileiro, mas até o último governo ainda do Michel Temer ainda estava seguindo esses padrões de incentivar a energia solar agora, assim como incentivou a eólica 15 anos atrás. E a eólica tomou corpo, ela tomou tamanho ao ponto de virar um setor que concorre. Hoje agora a proposta é fazer isso com a solar. E a solar está muito mais barata do que era, né? Inclusive para você pôr na sua casa. O preço da solar diminuiu. Por quê? Porque hoje no Brasil existem muitas indústrias construindo painel fotovoltaico. E as indústrias vão construindo, vai surgindo indústrias nacionais, porque é obrigado a nacionalizar um pedaço, acho que 80% obrigado de nacionalização. Então você começa a ter indústrias nacionais, aí você começa a ter indústrias concorrentes, você vai abaixando o preço do painel fotovoltaico, melhorando a qualidade do painel, abaixando o valor, e ele passa a ser o quê? Uma coisa viável de operar no país. E a gente está na fase hoje, está na fase de impulsionar ainda mais a geração de energia solar no país. Tá? Então esse é um momento importante de impulsionar a geração de energia solar no Brasil, para ela tomar corpo, ganhar consistência, ganhar competitividade no setor elétrico. Vamos continuar o vídeo. A gente falou, não, isso não é razoável. Se a gente quer ter um mercado competitivo, todos têm que competir. Então a gente falou assim, que a partir desse momento, no novo modelo, todas as distribuidoras têm que comprar energia através de um leilão público. E comprar de quem? De quem oferecer energia mais barata. Não importa se esse alguém é estatal, é privado, se é empresa brasileira ou estrangeira, o que importa é que forneça energia pelo menor preço. Então a gente falou, vamos contratar por leilões públicos pela menor tarifa, porque é isso que interessa ao consumidor. A segunda questão foi, nós precisamos atrair o investidor privado. O desafio de expandir o setor energético brasileiro é muito grande e não cabe apenas ao Estado fazer isso. O Estado apenas não tem condição de fazer isso. Precisamos que o capital privado invista. Então, temos que tornar mais atrativo o capital privado, mais seguro. Então a gente falou o seguinte, tá bom, vamos introduzir uma competição enorme na geração, mas vamos dar algo em troca. O vencedor dos leilões vai ganhar um contrato de longo prazo. Se for uma hidrelétrica, 30 anos, se for uma térmica, 20 anos, uma eólica, 20 anos. Então, nós promovemos uma ampla competição, mas para o vencedor nós demos um brinde, que é um contrato, e um contrato que o blinda de uma situação muito importante, que é a variação do mercado. Se o mercado cair, aquele gerador está blindado, ele vai continuar com a sua receita. E aquela receita ele pode levar ao banco de investimento, ao BNDES, para ajudar a alavancar o seu financiamento. Então, por um lado, nós introduzimos uma competição, mas foi uma competição que dava ao vencedor um brinde, algo muito desejado, que era um contrato de longo prazo. Eu costumo dizer que a investir em geração é quase como aplicar em títulos do Tesouro. Depois que a usina está pronta,
você durante 30 anos, você vai ter ou 20 anos, vai ter aquela tua receita reajustada pela inflação, caindo o mercado ou não, é uma receita garantida. Outra coisa que a gente... Bom, aí ele está falando de outro leilão, né? Que é bastante importante também, que é o leilão de concessão de... um leilão onde o governo faz para permitir ou para dizer quais usinas devem ser construídas. Então, vamos lá. Nesse planejamento decenal ou nesse planejamento de 30 anos, o governo entende que ele precisa construir 10 gigawatts de energia de capacidade instalada. E ele vai chegar desses 10 gigawatts e falar, tá, como que a gente vai construir esses 10 gigawatts? Ó, é o seguinte, nós vamos construir desses 10, 1% vai ter que, 10% vai ter que ser térmica, então 1%, 1 gigawatt vai para térmica. Essa térmica vão ser o seguinte, de 1 gigawatt nós vamos construir 7 usinas. Uma de não sei quantos mega, uma de não sei quantos mega, ele vai fazer a divisão dele. Esses 9 que restam, nós vamos construir o seguinte, uma usina vai construir, uma usina hidrelétrica de 3 gigawatt-hora, que é uma hidrelétrica enorme, lá não sei aonde. Nós vamos construir mais 4 usinas hidrelétricas pequenas de 500 megawatts, pequenas não, né, mas menores de 500 megawatts. Nós vamos construir mais 15 usinas eólicas com potencial de cada uma de tanto. Bom, deu os 10 GB, ótimo, então a gente já tem. São 4 usinas hidrelétricas, 6 usinas térmicas, 15 usinas eólicas, não sei quantas usinas de PCH, ótimo. Então o que ele vai fazer? Agora nós vamos lançar isso no mercado. É o seguinte, nós vamos construir 15 usinas solares. São essas 15 aqui. Quem tem projeto de usina solar no Brasil? Quem já tem um projeto pronto, dizendo assim, ó, eu tenho esse projeto pronto para gerar tantos megawatts de energia solar. Certo? Então essas empresas, elas vão entrar e vão concorrer. O governo vai falar, ótimo, agora vocês trazem para mim os projetos, quanto que cada um como vai ser cada projeto, e o principal, quanto que vai ser o preço do megawatt-hora para o consumidor de energia segurada, que é a energia mínima, né? Aquela energia vendida no longo prazo, tá? Que a gente vai falar um pouco sobre isso, que é o outro sistema de leilão que tem. Então ela vai pegar simplesmente para a gente adota agora, que é qual é o preço de o megawatt-hora de energia de garantia física, de energia segurada, para o consumidor. E aí vai ganhar quem tiver o menor preço. Quem tem os menores preços de geração de energia vai ganhar o leilão, vão ganhar o leilão e vão instalar, implantar os seus sistemas. Então essas empresas, elas já vão vir com uma bagagem que eu estou trazendo o menor preço de energia, de tarifa para o consumidor, de todo mundo que concorreu comigo. Então eu estou trazendo, em teoria, a empresa que está sendo mais eficiente na capacidade de geração e lucro, né? E aí você vai falar, mas qual que é o interesse da empresa? Cara, o interesse da empresa é esse que ele acabou de falar. Você vai construir uma usina nova, você vai operar ela durante 30 anos. Você vai demorar 10 anos para pagar seu investimento, só que os outros 20, você vai ter um lucro bom, né? Por quê? O cara vai investir dinheiro, só que ele vai ter um tempo grande para retornar esse dinheiro para ele e para ele ter um lucro satisfatório, né? Por quê? E outra, aquele mercado, como eu falei para vocês, ele vai concorrer só com empresas igual a ele. Ele não vai concorrer com uma empresa que já está vendendo energia há 50 anos no país. Ele vai concorrer com empresas que são novas, que ainda estão pagando o seu investimento. Então ele está concorrendo com todo mundo que está no mesmo nível que ele, pagando investimento, na hora de vender nesse leilão. Então a energia dele vai estar lá brigando num preço bom de energia, certo? Porque são empresas iguais a ele. Ele não vai brigar R$ 250 o megawatt com uma empresa que vende 80.
É impossível, isso não dá briga, né? Isso não dá concorrência. Só que isso leva, se a gente fosse fazer dessa forma, se o governo fosse fazer dessa forma, não, você está construindo, você gastou aí 2 bilhões para construir a usina, concorre com o cara que já está lá há 50 anos gerando energia, com uma usina que o governo construiu, né, que é o detalhe importante, quem construiu aquela usina foi o governo. O que ele fez na época de fazer de fazer a concessão, né, de fazer a privatização? Ele foi lá e vendeu pelo maior valor para o Tesouro, né? Foi isso que o governo fez, ele vendeu pelo maior valor para o Tesouro. E aí essa empresa agora está fazendo o quê? Está pagou um pouco do que foi o valor que ela pagou para o governo e pôr no Tesouro, e o resto ela vai lucrar. Diferente daquele cara que teve que investir para construir, para comprar turbina, para fazer um projeto, etc, etc, e construir uma usina nova. Se a gente fosse pôr esses dois caras para concorrer, esse aqui vai falir. E aí o que vai acontecer? Vai gerar o mesmo processo que aconteceu em 2001, que a gente vai ter o quê? Então ninguém investe no processo, não tem novas usinas, não tem capacidade nova instalada. O que eu faço? Chega um momento onde eu tenho muita demanda e pouca oferta de energia. Aí o meu sistema colapsa. É por isso que o sistema não pode colapsar. É por isso que o governo tem que intervir e teve que colocar a mão, e está até hoje, para fazer o quê? Para gerar concorrência, principalmente dos novos atores que entram. Porque os novos atores não entram no setor com nível de competitividade, né? É diferente de você falar assim, não, que vou abrir uma loja de roupa de criança. Meu valor de preço tem que ser parecido com o do cara. Ah, mas esse cara já está há 20 anos no mercado, eu vou ter que pagar meu investimento. Ah, no começo você vai lucrar menos. Nós não estamos falando desse nível de investimento. Nós estamos falando de nível de investimento de bilhões de reais, né? De usinas que custam, no mínimo, milhões, milhares, centenas de milhões de reais. Então são investimentos muito altos. Ninguém vai fazer um investimento desse com a chance de perder dinheiro, certo? Então essas pessoas começam a investir no momento que elas sabem que elas têm segurança no investimento. Elas têm capacidade de retorno desse valor investido num horizonte razoável, né? Elas vão conseguir pagar o seu investimento e continuar lucrando depois de um certo período, mas tendo uma concorrência leal, uma concorrência justa, não uma concorrência injusta, que vai, querendo ou não, uma concorrência injusta vai falir essa empresa. Conversou, foi o seguinte, olha, tem um outro problema que está acontecendo. Nas hidrelétricas, no modelo antigo, ganhava a concessão de uma hidrelétrica aquele empreendedor que aceitasse pagar o maior ágio para obter aquela hidrelétrica. Maior ágio, quer dizer, um valor sobre o uso bem público, uma taxa que ia para o Tesouro. É claro que o Tesouro ficava super contente de ter que receber aquele dinheiro, mas para o investidor aquilo era o problema, porque ele tinha que recuperar aquele recurso e tinha que recuperar em cima do consumidor. Então a gente falou o seguinte, nada de leilões pelo maior ágio, leilões pelo menor custo. E mais uma coisa, tinha uma porção de investidores que tinham participado desses leilões, pago ágios enormes, e no final não conseguiam implantar a usina. Não conseguiam implantar a usina por quê? Porque não conseguiam a licença ambiental prévia para... Bom, ele falou que eu já tinha dito, né? Que as empresas então ganhavam pelo maior ágio, e aí mudou isso para o menor custo, pelo menor preço da tarifa. E ele vai começar a falar aí sobre esses que acontecia antigamente, do cara vai lá, concorre a construir uma usina, por exemplo, que é o que acontecia de uma forma, né, em algumas vezes, paga o ágio para construir uma usina, e aí depois chega lá, aquele lugar que a usina foi leiloada, não consegue licença, porque aquilo lá não tem viabilidade ambiental de construção. Então o cara pagou o ágio e perdeu o dinheiro que ele investiu, porque aquele lugar não tinha capacidade de receber um empreendimento hidrelétrico. E isso aconteceu a rodo no Brasil, né? Usinas extremamente ineficientes em termos de geração de energia.
Mas a gente vai falar na próxima aula. A gente começa o vídeo aí a partir dos 20 minutos e a gente volta a falar sobre esse assunto. Tá bom? Valeu, um abraço.